Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos grandes saltos que transformaram completamente a economia humana e construíram o mundo que a gente conhece. Pensa só, por dezenas de milhares de anos, a vida econômica era basicamente a mesma. A sobrevivência dependia da caça, da coleta, em pequenos grupos que se moviam o tempo todo. Era uma relação muito direta, muito íntima com a natureza. Pois é, mas essa calmaria toda, essa estabilidade que durou milênios, foi interrompida. Uma série de transformações gigantescas simplesmente redesenhou a estrutura da sociedade do zero. Então, que saltos foram esses, afinal? Vamos explorar juntos as grandes revoluções que criaram o mundo moderno e, quem sabe, entender um pouco melhor o que elas podem nos dizer sobre o futuro. A primeira grande virada de chave começou lá atrás, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, quando a humanidade finalmente aprendeu a controlar o próprio suprimento de comida. Essa aí foi a famosa Revolução Agrícola. E olha, foi muito mais do que só aprender a plantar sementes. Foi uma mudança radical na nossa relação com o planeta. Trocar a incerteza da caça pela previsibilidade da colheita mudou tudo. Isso não aconteceu da noite para o dia, claro. Foi um processo de milhares de anos. Começou com o cultivo de plantas como o trigo e cevada, depois veio a domesticação de animais, e tudo isso culminou em sistemas de irrigação que garantiram comida em larga escala. Ali nasciam as bases da civilização. E o impacto disso foi gigantesco. Pela primeira vez na história, era possível produzir mais comida do que o necessário para sobreviver. E esse extra, esse excedente, permitiu que algumas pessoas se dedicassem a outras coisas. Surgiram os artesãos, os sacerdotes, as hierarquias sociais e até o comércio a longa distância. Com mais produtos, mais gente negociando e cidades crescendo, era preciso um jeito mais fácil de organizar tudo isso. A moeda foi essa ferramenta crucial. Ela simplificou as trocas e tornou o acúmulo de riqueza algo muito mais prático do que ficar trocando um saco de grãos por uma ferramenta. O próximo grande salto demorou milhares de anos para chegar, mas quando chegou, mudou o mundo de uma forma ainda mais rápida, ainda mais radical. Lá na Inglaterra do século XVIII começou a Revolução Industrial. A grande sacada aqui foi dominar a energia do vapor e do carvão. Pela primeira vez, a capacidade de produção humana não dependia mais da força dos músculos ou dos animais. A produtividade se multiplicou de um jeito nunca antes imaginado. Sabe, foi uma verdadeira tempestade perfeita de fatores. A Grã-Bretanha tinha uma combinação única: dinheiro vindo do comércio colonial, muito carvão disponível e, claro, invenções geniais como o motor a vapor. Foi essa mistura que deu o pontapé inicial numa transformação que logo se espalharia pelo mundo todo. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, vamos pegar a indústria têxtil. A produtividade simplesmente explodiu, aumentando 50 vezes. O que um artesão levava semanas para fazer à mão, uma única máquina agora produzia em questão de horas. E claro, para alimentar essas máquinas todas era preciso combustível, e o combustível da vez era o carvão. A produção disparou, crescendo 15 vezes em só um século. O carvão era o motor que movia as fábricas, os trens, o próprio progresso. E toda essa mudança na economia, claro, causou um terremoto na sociedade. A população da Inglaterra triplicou. Milhões de pessoas saíram do campo e foram para as novas e caóticas cidades industriais em busca de trabalho. Nascia ali uma nova classe social, o proletariado urbano. Mas é crucial lembrar que esse progresso todo teve um custo humano altíssimo. As condições para essa nova classe trabalhadora eram simplesmente brutais. A exploração era extrema e não havia praticamente nenhuma proteção social. A terceira grande revolução, bom, é a que a gente está vivendo agora mesmo. E o motor dela é o domínio da informação. O motor dessa vez? A internet, os computadores, eles conectaram o planeta de um jeito nunca antes visto, permitindo que a comunicação e as transações financeiras acontecessem em tempo real, em escala global. O resultado disso a gente vê todo dia. A produção, as finanças, o comércio, tudo foi completamente reorganizado. Hoje, um produto pode ser desenhado na Califórnia, ter peças feitas em Taiwan e ser montado na China. Tudo isso conectado por um fluxo invisível e instantâneo de dados e de capital. E isso, de certa forma, nos leva de volta à primeira onda de globalização. A tecnologia de hoje apenas acelera tendências que já existem há muito tempo, como essa busca incessante por eficiência e novos mercados que a gente já via lá em 1602. Cada uma dessas revoluções trouxe um progresso incrível, não dá para negar, mas cada uma delas também deixou para trás um rastro de problemas novos, desafios persistentes que se arrastam até hoje.
E um desses problemas, talvez o mais persistente, é a desigualdade. Ela foi um subproduto de cada revolução e hoje a concentração de riqueza é uma das marcas mais fortes da nossa economia. E agora, os desafios que a gente enfrenta são de uma escala planetária. A mesma atividade econômica que nos trouxe tanto progresso, hoje ameaça o equilíbrio do clima, ao mesmo tempo em que a inteligência artificial promete redesenhar completamente o futuro do trabalho. E tudo isso nos leva a uma reflexão importante, né? Talvez o nosso próximo grande salto não possa ser só mais um acidente de percurso, como os outros. Talvez ele precise ser consciente, planejado, com o objetivo claro de construir um futuro que não seja apenas rico, mas também justo e sustentável. Olhar para trás, para a história desses grandes saltos, nos ajuda a entender o nosso próprio momento de transformação profunda e nos deixa com essa pergunta fundamental sobre o futuro que a gente quer e precisa construir.